aperte o play. Começa agora o Qual Rolê Ribeirão Cast. Aquele papo e boas risadas com Éder Baldissarelli, Thaís Bárbara e Jana Frasson. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando o 5º episódio dessa temporada linda, da nossa primeira temporada. Eu sou Éder Baldissarelli e hoje eu tô com um convidado muito especial aqui. Ele é publicitário, youtuber e aventureiro musical. Só pra ter noção, ele tem 123 mil inscritos no seu canal do YouTube. Quem eu tô falando? Gabriel Mahalen. Ai, que chique, obrigado! Nossa, uma intro de milhões. De milhões, seja bem-vindo aqui. Imagina. E comigo tá essa musa aqui, hoje na apresentação, Jana Frasson. Boa noite, gente. Prazer te conhecer. Imagina, o prazer Gabriel. é todo meu, gente. O prazer é meu. Obrigado por me ter aqui. E a Thaís também tá, gente, mas hoje ela tá dodói, mas ela tá aqui com a gente. Fala oi alto aí, Thaís. Oi, gente. Ela tá aqui, tá? Mas enfim. E ela vai estar aqui passando a energia com a gente. Então vem que tá começando. E hoje a gente vai entrevistar você. Tá preparado, Gabriel Mahalen? Tô, gente. Preparado? Depois de tudo que eu já passei no meu canal, eu tô preparado pra qualquer coisa. Enfrento guerra, tudo. Tá tranquilo. Bora. Bom, você é referência de sucesso, né? E você acha que você chegou ao seu objetivo? Como é que ou você planeja muito mais coisas aí? O que você... Eu nunca fico satisfeito. Esse é um defeito meu que, assim, eu não sei o que dizer pra você sobre. Capricorniano. Sim, mas o ascendente a lua em aquário me deixa pior. Eu sou aquariano, gente. Eu sou Consegue aquariano. dar um upzinho aí. Nossa, às vezes eu paro e penso, eu falo assim, gente, a vida após a morte, sabe? Porque eu, às vezes, sinto que não tem como eu chegar lá, sabe? Então, é muita coisa que acontece que eu fico realmente, assim... sem saber no que eu vou alcançar, como eu vou alcançar, então, tipo, só vou fazendo, e conquistando, e fazendo. É assim, um ciclo sem fim. Nossa, e desses vídeos que você tem, inúmeros vídeos, né, que o pessoal aí acompanha você na sua trajetória aí, que é muito linda, tem algum vídeo específico, assim, que você mais gostou? Porque eu fiquei curioso com isso. Porque, tipo, eu acompanho seu canal também, eu sou fã de Gabriel Mahalen, tá, gente? E conta aí pra mim qual que... eu gosto muito de falar de Britney. Então, Britney acaba sendo meio que um dos pontos altos do meu canal, principalmente porque aqui no Brasil eu fui uma das pessoas que mais cobriu a tutela dela. Então, todo dia que acontecia uma coisa nova, eu sempre estava fazendo uma live, produzindo algum vídeo, eu sempre estava muito envolvido com isso. Então, eu tenho um carinho muito grande por essa parte de cobertura da Britney, porque eu sei que eu fui importante para os fãs para trazer essa informação para eles num momento que todo mundo estava se sentindo meio cego sobre tudo aquilo que estava acontecendo com ela. Então, eu acredito que foi um momento importante que eu consegui aí. Mas também a Anitta, né? A Anitta, com certeza, é o maior surto do meu canal, é a Anitta. Porque, simplesmente, a forma que as pessoas reagem aos conteúdos relacionados a ela é uma loucura. E esse novo projeto dela, já que a gente já entrou em Anitta... Beijo, Anitta. Quem sabe um dia não te entreviste. Vamos lá. Um beijo da Anitta. O que você acha desse novo projeto dela aí? Porque eu sei que você falou em um vídeo, né? Recente, Sim, vários, tipo, aliás. eu tô cobrindo muito essa nova era musical dela, porque eu acho que tá sendo, provavelmente, a era que ela tá conseguindo cumprir com as coisas que ela prometeu em outro momento, onde ela foi barrada por algumas coisas que aconteceram no meio desse caminho. Teve a mudança de produtor também, Isso, né? mais Mais a gravadora, focado, né? Existe, porque assim, você tem que entender sempre da seguinte forma. Um artista, quando ele está dentro de uma gravadora, ele é meio que obrigado a seguir determinadas regras que a gravadora impõe. E isso vale muito principalmente para o repertório. Então, nem sempre o artista tem aquela liberdade criativa para fazer tudo, para entregar um determinado conteúdo ou coisas desse tipo. Então, normalmente... O artista, muitas vezes, ele segue um planejamento do selo. E o selo, muitas vezes, te limita a ficar só naquela bolha. Então, às vezes, você bate numa determinada porta que você poderia ir muito mais além se a gravadora também não te botasse certos empecilhos. E a Anitta estava sofrendo isso dentro da gravadora dela. Nossa. E ficou extremamente óbvio quando a gente analisa a última era dela, que foi meio que a primeira, de fato, através da gravadora internacional, né, onde ela bateu numa porta onde a música dela não se desenvolvia muito bem, porque não tinha
investimento em playlists. A música não estava sendo colocada em muitos lugares que a gente esperava que poderia ser colocada. Né? Por mais que ela conseguisse ter uma boa performance no rádio, que é algo difícil quando a gente pensa em mercado da música, principalmente de um artista que sai daqui para ir para outro lugar, porque a cultura é muito diferente, ela chegou nesse ponto onde o rádio estava tendo uma boa hype, mas os streamings não estavam colocando ela ainda no lugar que ela merecia estar. E, com isso, ela batia na porta de não conseguir entregar o funk, que era tudo que ela queria fazer. Então, agora, ela, de fato, está imersa nesse projeto mais conceitual, onde ela está conseguindo fazer mais o que, de fato, ela se sente bem fazendo. Então, eu, como fã, eu fiquei muito orgulhoso dela estar conseguindo fazer agora. Mas é aí que você percebe o quanto ela teve que caminhar para conseguir chegar nisso. É o 6º álbum dela. Sim. A Anitta já tem mais de 10 anos de carreira. Só agora que ela está conseguindo inserir o funk no mercado internacional. Ela teve que lançar um disco pop, comercial, comum, para, de fato, ela conseguir fazer um projeto depois que tivesse um valor para inserir aquela cultura. Se lançar para depois poder colocar realmente a Isso. identidade dela, né? Isso. E trazer mais da Isso. nossa cultura. Isso. Né? Também. É que funk rave, assim, eu amo, né? Essa eu também sou música, gente, eu sou suspeitíssimo. suspeito, porque tocou, dancei. Sim. Inclusive, no dia que a gente se encontrou na balada, Exatamente. vou contar uma coisa pra vocês, viu, gente? Simplesmente, essas duas pessoas aqui, na hora Thaís que tocou... Bárbara estava lá. Na hora que tocou Funk Rave, gente, simplesmente a gente queria rebolar. Essa querida me começa a gravar daqui de cima e eu só grito assim, não tá mostrando a bunda. Tá? Então é isso. Tocou Funk Rave, filma do pescoço pra baixo. Não aguento, gente. Não aguento, é isso aí, o movimento. Mas conta aí pra gente como que é Gabriel Mahallen fora da internet. A gente tem essa curiosidade também. Acho que muita gente tem essa curiosidade, né? Como é que é o seu dia a dia? Porque a gente quer saber também Então, de você, né? eu acho engraçado as pessoas me perguntarem isso, porque eu cheguei num ponto que o meu canal meio que virou muito quem eu sou. Sim. Só que também me limita muito nas pessoas acharem que eu sou só aquilo e que eu não tenho outros tipos de coisa dentro de mim para oferecer, que eu não converso sobre outros assuntos. E isso muitas vezes me irrita, porque, tipo assim, às vezes as pessoas me chamam para falar de política e a gente fala de política. Às vezes as pessoas me chamam para falar de cinema, a gente fala de cinema. Às vezes as pessoas me chamam para falar de sexo, de cultura, entre outras coisas. Eu falo sobre tudo. Mas a música sempre é o que as pessoas acham que eu somente sei falar. Que às vezes limita ali, né? E não Totalmente. Você extrapola todo esse universo. Super. Né? Então, assim, dentro de casa eu sou muito aquela pessoa que grava o meu conteúdo, eu levanto cedo para fazer minhas edições, posto meu vídeo meio-dia certinho, depois eu vou para academia, eu volto da academia, tomo banho, troco de roupa, janto 5 horas da tarde, porque eu começo a fazer meus roteiros para poder gravar de noite, que é o momento onde a rua que eu moro tá mais silenciosa, tá? Porque eu moro quase perto de uma avenida movimentadíssima de Ribeirão Preto, que simplesmente para você gravar ali é impossível. O número de ambulâncias que passam ali... Falando em Ribeirão Preto, eu vou puxar esse gancho aqui. Por que Ribeirão Preto, né? Porque você é de Minas, né? Sou de Minas. De Lavras. Sim. A gente estava conversando. Sim. E eu até não sabia que você era daqui, eu achei que era de São Paulo. São Eu fiquei Paulo, super feliz que você era de Ribeirão, né? Porque é o Nossa. primeiro podcast que você tá vendo presencial, né? Sim! Primeiro podcast Sim, que ele vem o presencial. primeiro. Uhul! É o nosso, Qual Rolê Ribeirão Cast, viu? Então segue aí as nossas redes sociais, já vou adiantar. @Qual Rolê Ribeirão Cast no Instagram e o Qual Rolê Ribeirão também, que a gente traz muita coisa lá de eventos. Então se ligue. Chique. Então, mineiro, então. Mineiro. Como é que é o sotaque? Então, né, gente? Quando eu me mudei para Ribeirão Preto, de uma forma muito engraçada, o pessoal daqui tem uma cultura de achar que o mineiro, ele é caipira. Ele sempre acha que os mineiros é caipira. Então a pessoa aqui me... não é, né? as pessoas me param e falam assim, pô, mas você tem um sotaque diferente. Por que você não tem o sotaque lá do sul de Minas? É porque o sul de Minas não se fala assim, gente. Então, pelo amor de Deus... Tirar isso da vida Tira das da pessoas, pelo amor de Deus. Paulistas, parem de achar que todo mineiro tá na novela Chocolate com Pimenta, tá? É isso. Mas é muito feliz você estar aqui em Ribeirão, né? Eu fiquei super lisonjeado, porque um cara como você, né, que tem toda essa cultura, que você é extremamente inteligente, a gente sabe que você é publicitário também, né? Sou. Você tinha uma agência, é isso mesmo? Tinha. Exerci durante... Até a pandemia, né, na minha agência. A minha agência ficava lá na minha cidade, Lavras. Eu adorava
trabalhar na minha área, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito incompleto. Sério? Porque trabalhar na agência, infelizmente, é uma ilusão quando você acha que as pessoas vão te procurar buscando os seus dons para transformar o trabalho delas em algo relevante. Muitas vezes, principalmente as cidades menores, têm o péssimo hábito de simplesmente seguir uma determinada linha que já está inserida na cultura daquelas pessoas daquele lugar. Então, muitas vezes as identidades visuais eram assim, copia e cola. Limitado, Eu né? quero é isso igual a essa pessoa. Isso é um saco. Não façam isso com publicitário. Se você chamar um publicitário para trabalhar para você, deixa ele trabalhar, meu anjo. Não fica atrás dele igual uma varejeira, que isso estraga o dia dele, tá? É Mata isso. a criatividade. Totalmente. É extremamente broxante você chegar no final do dia e falar assim, o que eu me realizei hoje como pessoa? E aí você olhar e falar assim, nada. Só reproduziu Isso. outras É coisas. horrível. É um sentimento vazio. E no YouTube, eu já me senti diferente. Por quê? Desde quando eu era criança, eu tinha dificuldade de encontrar pessoas com um pensamento parecido com o meu no lugar que eu vivia. Porque, infelizmente, a minha cidade tem uma determinada cultura que, por mais que a gente tenha uma faculdade muito interessante lá, as pessoas da cidade, de certa forma, elas não caminham ao lado da realidade da faculdade. Então, Lavras é uma cidade que ela carece de cultura para um público que é faminto por cultura. Então, as pessoas fazem o quê? Elas saem da cidade para poder ir para outros lugares. Então, vários investidores que eu tive a oportunidade de conhecer na época que eu morava lá, eu sempre falava para eles, gente, vocês precisam criar um circuito de entretenimento dentro dessa cidade. Porque é um absurdo uma cidade com uma faculdade como a UFLA não ter entretenimento numa sexta, num sábado. As pessoas vão para um bar de esquina, o que não é uma coisa ruim, né? Porque já estive em muitos. Mas assim... A gente gosta. Mas tipo assim, gente, não tinha balada na cidade. Era itinerante. Vinha de outro lugar e acontecia alguma coisa. Ou alguém resolvia fazer uma rave, por exemplo, alugava um determinado lugar ao lado para fazer uma rave. Eu ficava abismado. E tipo assim, a cidade inteira ia naquilo. E tudo itinerante. Porque todo mundo queria esse tipo de coisa. Exato. Quer, E né? local não tinha. Você vê, por exemplo, aqui em Ribeirão, né? Tem Sim. 3 baladas LGBTQIAP+. 3. Podemos ter mais, viu, gente? Fica a dica. Podemos ter mais, sim. Investidores, façam, né? Lá não tem nada. Balada nem de hétero e nem LGBTQIAP+. E como você chegou à conclusão de morar aqui em Ribeirão Preto? Que foi esse pontapé de mudar pra cá? Eu queria ir para o estado de São Paulo. Sim. Porque eu não gostava Você de já Minas. conhecia Ribeirão Preto? Você tem Não, família minha mãe aqui, nasceu alguma aqui, coisa? minha mãe cresceu Temos aqui. uma Ribeirão Pretana? tem Temos, uma sim. história aí. Eu sou uma mistura caótica. Eu sou literalmente uma mistura de um nordestino com uma ribeirão pretana que é síria-libanesa. Então, assim, o meu pai tem uma cultura completamente diferente da minha mãe, o que me foi ótimo, porque me ajudou super a ter referência de música de uma forma diferente. Mas, tipo, os meus pais são muito diferentes um do outro. Sim. E eles vêm com cabeças também muito diferentes. E a minha mãe tinha uma cabeça muito de Ribeirão Preto. Porque ela sempre amou aqui, ela sempre amou as primas dela, a família dela aqui é muito maravilhosa. E quando, de fato, eu fui conviver com a família da minha mãe, quando eu saí de Minas Gerais, e ainda continuei em Minas Gerais, porque eu fui morar em Uberaba durante 2 anos, que foi quando eu passei a pandemia, lá a gente testemunhou uma quebra, de fato, dessa realidade de família. Então, aqui, de certa forma, a gente se reconectou com essa ideia de família. Porque a gente não tinha mais a referência. É engraçado como são essas coisas, né? Sim. Então, aqui em Ribeirão Preto, eu me encontrei muito como pessoa. E a única vez que eu tinha me sentido tão incluso num lugar como eu me sinto aqui em Ribeirão Preto foi quando eu fui estudar em Varginha. Que legal. Só para fazer a faculdade. Que Então, bacana. porque na cidade que eu morava, Nossa. juro. Mas e o Porks? Você já conhece o Porks? Vamos conhecer o Porks? O que você acha? Ao Porks? Gente, ó, porque agora chegou aquele momento gostoso que todo mundo gosta, tá? Esse daqui é o bolinho de macaxeira com carne seca. Ele é maravilhoso.
Eu fui lá, eu provei e eu recomendo, tá? A Porks está aqui em Ribeirão Preto também, fica na Avenida Independência 2345. A localização é fácil, é rápido de você chegar e a qualidade, gente, do Porks é maravilhoso. Recomendo mesmo, tá? Selinho de confiança do E o Qual Rolê chopinho, Ribeirão. né, Esse chopp tá gente? gelado, né? Chopinho. Eu vou comer aqui, ó, sente a crocância, ó. É muito gostoso, tá? Você fala aí o endereço, amiga. Avenida Independência, 2345. Avenida Independência, 2345. Então, viu? Porks, melhor chopinho. E os Válido petiscos. demais, hein? Maravilhosos. E voltando aqui ao assunto, vamos Uma lá. delícia. Gente, eu ainda tô encalacrado aqui no negócio. Eu queria saber, Gabriel, lança. que você veio para Ribeirão e tal, e começou na publicidade, e você disse que essa questão de se encontrar e meio que na pandemia. Você já pensou antes de virar youtuber, tipo, eu gostaria de fazer isso, acho que seria um lugar que me encontraria, ou foi algo que, de repente, ali na pandemia, tipo, vou gravar um vídeo Foi uma e pessoa. simplesmente... Foi uma pessoa. E quem foi essa pessoa? O Pode Lucas. Um beijo, Lucas. falar? Beijos, temos beijos aqui, Lucas. né, nesse Gratidão, episódio. Lucas, que Gratidão você eterna. apresentou esse menino pra gente. Lucas é um ícone. O Lucas era meu namorado. E Lucas simplesmente falava pra mim o tempo inteiro, Gabriel, você precisa pôr isso pra fora no YouTube, que o povo vai adorar. Aí eu falava pra ele, Lucas, não vem com essas histórias, não. Isso em 2017. Que sabido, Lucas. O Lucas à hein? frente do tempo dele, horrores. Tanto se por acaso você ainda não conhece, tá? Cozinha do Leão no Instagram, assim como também no TikTok, você vai amar o conteúdo de Lucas, que ele cozinha bem pra cacete. Então, já fiz uma publi, ele tá me devendo. É Masterchef? É Masterchef? Quase, comida boa, Interessante. Comida Aí, gente, o que aconteceu? Simplesmente ele ficou me enchendo o saco, aí um dia eu resolvi fazer. E deu certo. Já no primeiro vídeo, Já você gravou e... foi. Bum. E foi sobre a Anitta. Foi sobre o livro Furacão Anitta. Eu fiz um vídeo comentando sobre o livro, né? O que eu tinha achado daqueles primeiros capítulos. E o vídeo cresceu muito rápido, as pessoas comentaram muito. E eu fui conhecendo mais desse universo. Mas eu era muito cru naquela época. Eu não tinha... Você gravou em casa? Gravei em casa, no meu quarto, despretensiosamente? ali com a luz que estava vindo ali do sol, sabe? Parei assim e falei, luz do sol que está aí ilumina a minha pele. E foi aí que eu gravei e foi bem legal. E chegando bacana. nesse processo aí, a Thaís está aqui com a gente, né? Ela não está aqui, mas ela fez uma pergunta. E como é que você organiza? Pergunta de Thaís. Certo. Como você organiza o conteúdo do seu YouTube? Como que você faz isso? Você tem algum cronograma? Então, normalmente o meu conteúdo é o seguinte, eu faço vídeos pro YouTube todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Trabalho mesmo. Mesmo. E o meu conteúdo sai todo dia ao meio-dia. Quando eu normalmente não faço vídeos para o canal, é quando eu tenho a tendência de fazer lives. Então eu às vezes encaixo uma live, mas eu sempre tenho o conteúdo pronto para postagem. Então assim, eu tenho a tendência de falar no meu canal sobre coisas que eu vivi e sobre coisas que eu gosto. Sim. E o público mesmo me dá uma referência do que eles querem que eu fale. Então aí eu fui engatando. E aí eu fui pegando a manha de fazer isso e o meu cronograma simplesmente ficou dessa forma. Eu gravo a cada 2 dias, basicamente um dia sim, um dia não. Eu gravo 3 vídeos de uma vez. Uau! Por isso que eu pego, às vezes, eu prefiro pegar de noite para eu terminar tipo até umas 10 da noite. Aí eu edito pela manhã, vou na academia de tarde, volto, faço meu roteirinho e gravo de noite. No dia que eu não tenho gravação, que eu tiro a minha noite off, eu vejo desenhos. Olha, sabendo dicas aí do que ele faz. Vê desenhos. E que desenho você assiste? Eu adoro ver desenho antigo. Adoro, principalmente anime. Sabe? Adoro. Ultimamente estou assistindo 3 Espiãs Demais. Então. Quem não? Gosta. Exatamente. Amo. Exatamente. E é bom porque limpa a nossa mente. É um tipo de conteúdo que limpa a mente, que deixa a gente, tipo assim, leve. Porque, infelizmente, a gente que produz conteúdo para a internet, a gente que tem que fazer uma fonte de pesquisa o tempo todo, tem que estar lendo muito, a melhor coisa que você pode fazer para limpar a sua cabeça é ver alguma coisa que te traz zona de conforto.
principalmente nostalgia. Sim. Você fica pleno. No outro dia você acorda, é igual uma boa terapia. E a MTV? Falando nisso, porque a MTV moveu muita gente Moveu. nessa geração, né? Moveu. Eu, Jana, Thaís, Moveu. MTV foi o incrível. Lucas, enfim. Todos nós Acho que somos da mesma faixa, né? Nós Então, comentamos, inclusive, falando sobre esse episódio, o quanto a MTV fazia o que o O que eu YouTuber faço. faz hoje. Hoje. Mas era um conteúdo ali... comercial pra TV, né? diferente, né? Naquela época dos clipes super Sim, mas a- diferentes, que a gente ficava esperando aquele episódio. Sim. Não como você todo dia você tem o faz seu vídeo no alinhamento, seu canal e tal. conteúdo. Tinha Sim. coisas que você tinha que esperar muito. A energia é mais ou menos a mesma. Por exemplo, as minhas referências pro YouTube, quando eu falei, eu quero ter isso no meu canal, eu me inspirei muito na Marimun. Marimun foi minha referência. maravilhosa. Marimun Sim, foi minha lembro. referência direta. E a Titi também. E uma das maiores lembranças que eu tenho sobre o acesso à MTV, que é mais ou menos a proposta que eu queria trazer no meu canal, foi de um dia que vazou uma música da Britney no Twitter. E elas noticiaram a música da Britney que tinha vazado no Twitter. Isso a gente tá falando do quê? 2008, 2009? Eu não lembro até quando que foi o acesso. Mas foi uma coisa muito assim, vazou no Twitter e elas anunciaram isso no finzinho da tarde. Então, aquilo me marcou demais. E eu falei, gente, eu quero fazer isso também. Isso aqui- Querendo ou não, a Que MTV legal. influenciou. Influenciou muito, né? Eu só tenho o meu canal porque a MTV existiu na minha vida. Uau. Somente. Vendo, gente? É porque é muito referência, né? A tecnologia mudou, o acesso à informação mudou, mas o formato, assim, é muito parecido, É muito né? parecido. É muito muito parecido. Assim, eu acho que o YouTuber, ele é mais dinâmico. Né? O YouTuber de música, ele é bem mais dinâmico. Mais livre também, de Isso, todo isso. aquele mercado Isso. que envolvia... Agora, lá não. Lá era um teleprompter assim na frente deles, e eles tinham que ir lendo e falando aquilo. Então é um pouco diferente, mas eu tenho muitas boas memórias na MTV. Então foi muito importante para me ajudar a me encontrar também. E assim, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que participaram do acesso e tal. Então foi muito bom, tipo, você ter esse contato com essas pessoas que de fato trabalharam naquilo e aquela pessoa validar o seu trabalho como uma coisa legal, porque eles viram como os apresentadores faziam bem. Aham. E eles falam, você faz tão bem quanto. Então isso pra mim valeu muito. bacana. Uau, que bacana. Me preencheu assim. Falei, meu Deus. E um conteúdo também que eu estava conversando com a Jana, na editorial, enfim, até a Thaís também, do Beatles, né, que você fez, você viu no Instagram, né, você falando do Beatles, dos né? Beatles. do Então, na álbum. verdade, aquilo lá foi a seguinte questão. Os inscritos do canal me deram a sugestão de falar sobre álbuns que foram muito caros. Então, aquilo ali é um pedaço de um vídeo com muitos outros. Porque normalmente no meu Instagram eu reposto recortes do meu canal. Então, no meu canal, os vídeos têm 15 minutos, 20 minutos, com vários álbuns envolvidos. Lá no Instagram eu posto uma história fechada pro pessoal poder comentar, uma coisa mais assim. Tanto que nos vídeos, muitas vezes, as pessoas me veem muito diferente um do outro e falam, nossa, mas você engordou, você emagreceu, você tá assim, você tá assado. Eu falei, não, gente, esse vídeo é antigo. Porque eu gosto do conteúdo antigo que eu tinha. Então eu reposto ele do jeito que eu tava, tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe? Então, assim, as pessoas muitas vezes ficam com essa dúvida, mas não, gente, é somente um recorte do YouTube que vocês já assistiram. Ele dá dicas, viu, gente? Ele É. dá dicas, então peguem as dicas de Gabriel Marley. E aí, dos Beatles foi isso. Eu peguei Foi um pedido do público mesmo. Eles me pediram, pra falar mas- sobre esses mas eu quis álbuns incluir. e os Beatles. Não, eu tava quis ali no- incluir. Eu que quis incluir. Porque, tipo assim, o Sgt. Pepper's é um álbum, tipo, ele é muito lendário. E o fato dele ter uma história que, naquela época, ele custou o preço que ele custou e tomou 700 horas de gravação, né? Sendo que o primeiro álbum dos Beatles, eles gravaram no mesmo dia, o álbum Nossa. inteiro. Isso diz muito de quando você tem um dinheirinho para poder investir. Investe, Entendeu? né, gente? O investimento é babado. E foi assim, e o álbum mais caro da história é o do Michael Jackson, que foi o último álbum dele da carreira, o Invincible, que custou 30 milhões pra fazer. Meu Deus. Só pra produzir. Somente, né? Só Somente. isso. Só isso. É uma coisa assim. Básica. Tá na minha É. conta.
Tenho sabe? na minha conta isso. Dinheiro de cigarro, é isso. Eu ia te fazer uma pergunta sobre essa questão da pesquisa, igual você falou da Britney. Então, você sempre está falando dessas divas Sim. pop e a maioria delas são gringas. Sim. Né? Um pouco da sua pesquisa para trazer isso pro público brasileiro. Você fala inglês, Sim. você só pesquisa Em inglês. em inglês. E como que é conseguir trazer isso assim tão na cara da notícia, né? Como você disse, o vazamento desse Twitter ali tão assim, em cima do pedido mesmo. Você tem que estar no lugar. Você tem que estar onde aquelas pessoas estão. É sobre isso. É você ouvir o que as pessoas têm a dizer. Porque o negócio é o seguinte, não existe uma fórmula mágica. É aquilo que eu falo. Se você gosta de conteúdo de música, você tem a obrigação de ler Rolling Stone e Billboard. Sim. É isso. Fato. Né? Se você gosta de críticas, você entra no site do Metacritic e você abre as críticas do álbum, onde estão descritas por revistas que fizeram a review daquelas músicas, e você tem o acesso ao artigo completo Sim. em cada um dos sites. Então lá a gente vai tendo um pouco de dimensão sobre o que a crítica está falando, como as pessoas estão reagindo àquilo, porque em alguns sites eles dão a oportunidade de ter o comentário do ouvinte. Então também dá uma boa proporção pra gente ali. Mas no geral é Rolling Stone e Billboard, que são assim, basicamente Vitais pro seu trabalho. pra você ter, tipo, mas tem outras como a Variety, por exemplo, Sim. que é uma revista mais plural. Ela também tem muitas coisas exclusivas. Né? Então é muito importante. Mas também um site de fofoca é sempre bem-vindo. E você tem alguma fofoca, algum spoiler de próximos vídeos que você vai fazer? Olha. Conta. Eu tenho alguns, mas provavelmente quando esse episódio estiver no ar, os vídeos já vão estar todos. Mas, por exemplo, a gente vai soltar vídeo sobre álbuns deluxe, né? A importância dos álbuns deluxe, porque as pessoas estão fazendo tanto eles hoje em dia. Bastante, né? Por sinal, bastante. né? Do nada. Virou, antigamente tinha uma proposta, hoje ganhou uma proposta completamente diferente. Mas o vídeo que eu tô louco pra poder soltar, né, essa semana, pelo menos, eu quero ver se eu solto ele amanhã, é sobre músicas que ganharam nomes diferentes por conta das pessoas não falarem aquele idioma, ou melhor dizendo, com letras hilárias. Entendi. Então eu tô trazendo uma Shine It On, da Vanessa, que a música chama Shine It On, e o pessoal chama de Shine It On. Tem Alien, da Britney, que, por exemplo, o pessoal fala Not Alone, e na música ela fala Not Alone, né? Ou seja... E por aí vamos, né? Tipo, são vários exemplos. Vai ser meio comédia, então? Você vai trazer um pouquinho de comédia? Eu tento trazer. Tem o Padam Padam, da Kylie Minogue, que Gente, agora esse virou single simplesmente um é acontecimento. acontecimento. E eu tenho que fazer, eu vou falar isso, gente. Fala. Uma drag chamada Frimes, que pra mim ela é o maior acontecimento da internet. Ela fez uma versão dessa música chamada Padrão Padrão. E depois que eu ouvi essa música, eu nunca mais consegui falar Padam Padam. Eu só falo Padrão Padrão. Então, assim, tem certas coisas que acontecem na vida da gente que é uma Scania descontrolada descendo uma ladeira. Sabe? Porque vai atropelando tudo e levando tudo. E a Frimes é essa Scania. Então, assim... Entendi. Ela mudou minha percepção sobre essa música. Então, eu acho que é essas coisas que a gente tem que comentar. São esses outros lados da música que fica tudo super legal. Falando sobre também a Vanessa, enfim, a gente abriu a caixinha, né? Você até passou o seu Instagram. Qual que é o seu Instagram pro pessoal seguir? Sigam o Gabriel Podem me Mahallen. seguir lá, Gabriel Mahallen, M-A-H-A-L-E-M de Maria, tá? Pelo amor de Deus, eu falo Mahallen, o pessoal fala, é com N. Não, é M. M de Maria, de Mocreia. Ó, aqui teve uma perguntinha da It's Meatácia. Desculpe se eu falei errado, viu, meu amor? Desculpa. It's Meatácia, acho que é isso. Ela perguntou assim sobre a Vanessa, tá? Já que a gente citou aqui. O que achou do ato 2 da Vanessa? Diga. Vamos lá. Pra você, linda. Vanessa está lançando um disco dividido em 3 atos. Ela está lançando esse álbum chamado Livre, que é um disco que está endossando toda essa nova fase de liberdade artística dela. Também ela está falando indiretamente do divórcio dela. Muito foda a produção que ela escolheu do álbum. E ela está lançando um álbum visual. Então tem toda uma proposta por trás desse disco que já deixa ele muito grandioso e super interessante. Só que...
como são divididos em atos, né, a gente vai recebendo primeiro as músicas e depois ela vai soltando um clipe a cada 2 semanas. O ato 2 foi bem diferente do primeiro ato, na minha opinião. Eu achei que ela manteve ali com umas músicas dançantes de uma forma bem interessante, mas eu gostei muito mais do ato 1, porque tem uma música, gente, que chama Fragmentos, que a Vanessa, quando ela fez aquela música, ela voltou no tempo 20 anos. Uau. A música é simplesmente fabulosa e poderia estar facilmente nos álbuns de auge de começo de carreira dela, porque ela escolheu uma forma estética para produzir as músicas que normalmente não se usa hoje em dia na produção musical. Então eu achei isso muito legal e válido e achei 10 de 10. Mais uma pergunta aqui também. Vou lançar outra, tá? Tá. Dela mesma. Porque você vai gostar. Vai. Qual a melhor era da Britney Spears, baby? Tá. Solta! Tá. Melhor era não é melhor álbum, tá, gente? Bom deixar isso claro pra Deixe vocês. claro, registrado. Tá. A melhor era da Britney, na minha opinião, é In The Zone, 2003, onde ela, de fato, estava vivendo o auge dela, onde ela fazia as melhores performances, ela fez a maior tour, e foi meio que depois dali que foi ladeira abaixo. Então, assim, foi a última era o grande. antes. Foi. Deu aquele boom. Foi, digamos, porque, tipo, né? antes do In The Zone, teve um disco chamado Britney. E também foi uma era muito grandiosa dela. Então, essas duas eras, elas são bem próximas uma da outra. Tipo, é questão de 3 anos que essas 3 eras aconteceu. Então, tipo assim, você imagina a Britney com 3 anos de auge extremo. Então, aquilo foi muito impactante. Mas o melhor álbum da Britney é o Blackout. Uau! Mais uma pergunta aqui. Pode Vai, soltar? Pode, manda. Dando play. Agora, de David Esquihel 7. Ele disse assim, ó. Como a Cristina, né, que é a Cristina Aguilera, Sim. construiu a carreira dela? Tá. Tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Por quê? Existe uma Cristina Aguilera antes Sim. da Extina. Extina. Porque a gente sempre fala que existe a Baby Christina, que é aquela Cristina primeiro genérica, que fazia músicas que a gravadora mandava. E depois vem a Cristina que fez Dirty, que fez Sim, Beautiful. As músicas mais marcantes. E depois ela foi fazendo um disco diferente do outro. A Cristina é a mesma coisa que a gente falou da Anitta. Ela começou como uma artista que precisava cumprir uma determinada meta da gravadora, porque eles impuseram para ela isso. Mas depois ela bateu o pé, mostrando que ela conseguia ter consistência nas vendas para lançar um trabalho mais autoral a ela. E assim ela fez o Stripped. E em 2002 ela muda totalmente o cenário para a vida dela, nesse aspecto de escolher músicas que fazem mais sentido à realidade que ela se sentia como pessoa. E a Cristina, uma curiosidade muito importante. As pessoas não dão o devido valor para ela, e isso é uma coisa que me revolta bastante. No aspecto da cultura LGBTQIAP+, onde eles acreditam muitas vezes outras artistas que fizeram muito menos pelo movimento, e eles eliminam a Cristina disso, mas Beautiful foi a primeira música dos anos 2000 a debater abertamente sobre esse tipo de tema. E as pessoas não valorizam esse aspecto. Belíssimo, né? A música. Então, assim, Beautiful. Beautiful salvou Beautiful. vida de muita gente. gente. E eu fico muito triste de ver a geração de hoje ignorando o legado que essa mulher construiu como artista na época dela. É realmente revoltante. Ouçam mais Cristina, viu, gente? Porque a voz dela é Valorizem aquele berro. maravilhosa. Exato. Sensacional. Vamos mais uma pergunta. Vou fazer aqui mais 2 perguntas, tá? Vai. Agora vem aqui o Vini Ventura. Ele é seu fã, tá? Ele disse assim, como você lida com o hate? Infelizmente a gente tem, né? A gente sabe que quem tá aí na mídia, quem tá fazendo os vídeos, a gente sofre Quem bastante. bota a carinha Cara, no tapa, sol, né, gente? meu bem. Vamos falar. É isso aí. Então conta pra gente Tem. como você lidar com o hate, que é difícil. A gente sabe que é pesado, né? Porque tem uns hates também que não são... Assim, no meu caso, saiu de controle algumas vezes. Saiu de controle num nível das pessoas botarem coisas na minha boca que, de fato, me deixaram muito irritado. E o problema é o seguinte, eu tenho um senso de justiça dentro de mim que me... Pode falar palavrão? Que me gente faz que fode o dobro. Entendeu? Porque é simplesmente uma coisa inexplicável. Como que, às vezes, eu me meto em certas brigas por exatamente tentar explicar para a pessoa que eu não falei aquilo ou fiz aquilo, que é uma coisa que as outras pessoas estão fazendo. E assim, na pandemia foi muito difícil. Foi muito difícil. E foi realmente uma situação onde eu percebi a seguinte coisa.
eu estava fazendo diferença onde eu estava. Porque se você não faz diferença, ninguém chuta cachorro morto. Já diz aquele ditado horrível popular. Luísa Mel corre aqui. Então, eu percebia que eu tinha o meu valor naquilo que eu estava. Só que eu não estava sabendo lidar direito. Porque eu pensava, tipo assim, gente, mas como que eu vou fazer para passar por isso? Então, eu parei de responder. Eu parei de interagir. Isso me entristeceu muito, mas me preservou. Então, assim, o meu nível de interação, que antes era 100%, se tornou 2%. E isso, como eu disse, me entristece, mas foi o jeito de eu conseguir preservar minha saúde mental. Porque as pessoas, infelizmente, elas não conseguem entender muitas vezes o que você fala, o que você explica, ou o que você está argumentando, elas não conseguem. E outra, principalmente em relação à arte, que é uma coisa subjetiva, que cada um sente de uma forma e interpreta de uma forma. Não é porque, uma dica, não é porque você amou uma música que significa que o seu coleguinha tem que amar igual. Isso não existe, gente. Isso é uma coisa da tua cabeça que você quer que seja assim. E não é assim que funcionam as coisas, entendeu? É importantíssimo a gente entender que se alguém tem uma opinião diferente de você, show de bola, que bom, vamos ver o que a gente consegue discutir sobre isso daí que vai alimentar alguma coisa no nosso imaginário para a gente aprender mais um com o outro. A liberdade no sentir não deve incomodar o Exatamente. outro, né? Hablou. Você ter a liberdade não deve. Habla mesmo. Né? Habla mesmo, porque é isso. Respondido, Vini Ventura. Beijo pra você. Beijo da Thaís também, ela está aqui, tá? Então, beijo pra você. Respondido. Obrigado pela participação. E um beijo da Anitta. Exato. E o último foi o Lucas Braçaroto. Ele perguntou assim: você já pensou em falar sobre grupos da Eurodance e grupos das bandas dos anos 90 em seu canal? Trazer esse pouco, esse flashback? Eu já trouxe algumas coisas, mas o problema é que as pessoas normalmente me pedem para falar sobre isso visando o lado mais controverso dessas bandas. Que é exatamente o fato da maioria das bandas... Não a maioria, né? Falar que é uma maioria é uma coisa meio pesada. Mas vamos falar, tipo assim, que algumas bandas mais famosas utilizavam o que a gente chama de visuais para estar nos videoclipes e interpretar as músicas. E as músicas, de fato, eram cantadas por outros artistas. Muitas vezes mulheres negras, gordas... E muitas vezes que cantavam em igreja, e entre outros exemplos. Um dos exemplos mais populares quando a gente fala nesse aspecto, sem dúvida, é a cantora de It's Raining Men, né? Que ela canta um dos maiores hits de música dance de todos os tempos, que é I'm Gonna Make You Sweat, que é aquela Everybody Dance Now. Ela canta aquela música e ninguém sabia que ela era, até ela falar que ela era a cantora daquela música. Então foi vendido. Absurdo. Sim. Assim como o Milli Vanilli também, que ganhou Grammy como artista revelação, mas eles não cantavam as próprias músicas. E o Grammy foi retirado deles. Sim, foi o primeiro da história a ter um Grammy revogado por conta disso. Então, são esses detalhes que essa parte da música eurodance acaba chamando mais atenção do que, de fato, os repertórios mais assim, que marcaram a época. Falando uma coisa também muito ruim, também que a gente conversou, né, do boicote que você teve, né, da questão da Miley, que você foi convidado, né, a mídia nacional, como é que foi? Foi. Então, a Outro situação... absurdo, né? A situação da Miley foi o seguinte, eu recebi um e-mail, né, com uma pessoa falando assim pra mim: então, Gabriel, a Miley viu o seu vídeo, gostou muito de você e quer te convidar para você poder participar de um projeto com a gente sobre o próximo single, que no álbum dela daquela época era o Plastic Hearts. Sim. E a música era Prisoner. E aí, eu topei participar. A princípio, gente, eu achei que era mentira, eu achei que era trote. E não era. De repente chega uma entrega da FedEx na minha casa. E era um projetor com uma cartinha com um autógrafo, com o nome da música que eu tinha reagido, que era Midnight Sky. E aí eu fui participando, gravei a minha participação. Eles mandaram o clipe pra gente antes, enfim, rolou toda uma trollagem com sustinho e afins, foi super legal. E tá, revelei e lancei. Quando saiu o clipe, saiu tudo isso, a Miley postou no Instagram dela
os nossos vídeos. Então tá eu, entre outros criadores lá. E ela escolheu 10 pessoas no mundo só para poder Nossa, fazer isso. só 10. Só 10. Que incrível. Então, era uma coisa muito exclusiva, muito legal. E quando saiu aqui no Brasil, né, e saiu toda aquela publicidade, grande parte dos meios de comunicação não me mencionaram Poxa. canais gringos e ainda colocaram pessoas gringas como exemplo. Como exemplo. Dos canais gringos. Não colocaram o meu canal, que eu era o único brasileiro participando. Então, isso, de certa forma, sendo que naquela Qual época... o sentido disso, gente? É incompreensível. eu vou me preservar para não falar nesse Sim, podcast. sim, mas é Vamos bizarro. evitar processos. É bizarro, é bizarro. Vamos evitar a fadiga. Vamos evitar processos, entre outras coisas que possam colocar-nos na cadeia. Né? Pensa assim. Mas é exatamente isso. Entendi. Sabe? Foi muito esse o ponto. Então, eu fiquei muito chateado na época, porque eu imaginei que eles apoiariam mais. Mas aí depois eu parei e pensei, pois é, né, gente? Se os artistas nacionais pagando jabá, eles são os primeiros a falar mal, quem sou eu que não tá pagando nada? Então, menos um gay no mundo pra eles. Então, fazer o quê, né, gente? Né? Choices. Mas a Miley reconheceu que interessa é que eu tô lá no Instagram Viu, da Sim, Miley. Miley maravilhosa? sensacional. Miley maravilhosa, É isso, né, se gente? tem É isso. Miley- Falando em Miley, você Ela é um foi no Mita, né? Mita Festival. Fui. Lana Del Rey. Convidado, foi o Florence and the primeiro Machine. festival que eu fui Oh, yeah, convidado na minha baby. vida. Como foi essa sensação? Porque eu vi que você ficou super feliz na rede social, Eu né? quase tive um troço. Uau. Quase morri. Surtou. Eu não tinha Ataque nem- cardíaco? tudo. Uau. Uma pessoa que tá no meu nível já tem tudo. Entendeu? Tem tudo. Tudo. Eu não- Aqui em mim, original de fábrica, são poucas peças. Então- Mas, sério, foi uma loucura. Foi assim, foi incrível ao mesmo tempo que foi caótico. Caótico? Foi, porque, assim, quando você chega num lugar que todo mundo te conhece e de Já. repente vira uma loucura aquilo tudo, é estranho, sabe? É estranho. Holofotes, pá. É pessoa, tira Foto, 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 fala com a gente. fica até tonto. Vai, tal. E aí, as pessoas me paravam, falavam comigo sobre uma coisa, de repente eu andava 2 passos, já tinha outra pessoa falando de outra coisa. Então, era uma loucura. Mas eu tentei ser o mais legal com todo mundo e acabei ficando no rooftop da Deezer. Uau. Que era uma parte lá super exclusiva, que você poderia tomar uns bons drinks e conhecer outros criadores de conteúdo. E, assim, por incrível que pareça, várias pessoas me conheciam lá, mas muitas pessoas eu não conhecia e acabei conhecendo lá e foi super legal. Então, tipo assim, curti o show da Lana depois, foi ótimo, pelo menos até a música Under Ocean Boulevard, que foi quando o meu queridíssimo Luiz, sim, Luiz, eu vou estar falando isso aqui, sim, ele teve um piripá, que ele desmaiou e simplesmente ele caiu para trás, atrás de mim, e eu fiquei super desesperado na hora, e eu apelidei ele de Blackout Spice. Então, assim, das Spice Girls, ele é que desmaia. Então, assim, teve esse lado positivo, mas também teve esse outro lado louco do negócio. Mas, nossa, foi incrível ver ela, saber que ela existe. Você olha e fala, gente, ela existe mesmo. Né? E o pior é o seguinte, no lugar que eu tava aquele mundo de gente e tinham muitas meninas na minha frente que elas eram muito baixinhas. Eu comecei a levantar todas nas minhas costas, Oh, meu pelo menos por músicas. Então eu levantava uma, vai, você vê essa música, tá? Aí eu troquei. Levantei 5. Quando eu ia levantar a sexta, o Luiz desmaiou. Aí eu já falei, gente, não dá mais. Deu. Finish É the hoje, end. não tem como mais. Tragam água. Agora vamos falar pra gente, enfim, os momentos finais. É aquele momento Love You. Thaís não tá, né? Não tá, tá presente, mas não tá aqui soltando o seu vocal aqui. Como que tá o seu coraçãozinho, né? Tá amando, sendo amado, pra gente encerrar essa temporada que foi linda. Gente, aqui. eu sou Capricórnio, né? Capricórnio automaticamente não tem coração. Então vamos dizer que, tipo assim, eu tô num determinado ponto da minha vida que simplesmente é um corpo que caminha. Então, não, gente, no money and no love. É isso. Tá se amando. Dizem que sim, né? Então Dizem que ótimo. quando o resto tá na merda é porque a gente Sim. vai ser promovido, né? Pelo menos eu ouvi falar isso lá no Diabo Veste Prada, mas tô esperando a promoção. Até agora, né? Não aconteceu. E a gente tá... Nigel fanfiqueiro, vai. eu também tô solteiro, então te entendo. Vamos, segue a vibe. Tá maravilhoso. Mas, gente, esse foi o nosso 5º episódio dessa temporada, que foi muito linda. Thaís, maravilhosa, tá aqui com a gente. A gente tá encerrando com muito carinho essa temporada, que foi um uma PS, loucura, Gabriel. Né?
vamos pensar em algo para você trazer mais pra gente nas Exato. próximas temporadas aí. Quem sabe? Inês É, Brasil. exato. E a gente quer conversar mais. Inês né? Brasil Acho que é soltou mais. uma frase anos atrás que faz sentido até hoje. Me chama que eu vou. Ah, E é isso. Queremos. Gostamos assim, Tô aqui. queremos. Tô aqui, me chama que eu venho. E uma dica, né, antes da gente já encerrar de vez aqui. Gabriel Mahallen para as pessoas que estão começando. A gente também está começando esse projeto aqui, mas para a galera que está começando aí no YouTube, só para a gente... Então, uma dica que eu dou de ouro para todo mundo. Esteja em todos os lugares que você puder estar. Esteja não só nas redes sociais, mas também se você tiver a oportunidade de ir em eventos, se você tiver a oportunidade de conhecer pessoas que possam te levar em outros lugares, cola nessas pessoas, tá? Igual carrapato, igual uma rêmora num tubarão, que você vai longe. Vai E é longe. isso. Aproveite as oportunidades. Oportunidades, elas correm da gente. A única coisa que não corre é boleto. Exato. E não desistam dos sonhos, porque a gente está aqui finalizando essa primeira temporada, que a Thaís, enfim, a gente correu muito, convidamos a Jana, foi uma temporada que a gente fez assim em 3 semanas, né? Então, tá aqui. Finalizamos, eu tô até muito emocionado, a Porks fechou com a gente aqui esse patrocínio lindo. Então é isso, trazendo os artistas, as pessoas que moram em Ribeirão Preto, e essa é a nossa intenção. E vem a segunda temporada, E vamos com muito movimentar linda, vamos isso movimentar tudo também. isso. Então, a Thaís tá mandando um beijo para todo mundo aqui. Beijo, beijo. Galera, muito obrigado. Eu sou Éder, encerrando aqui essa temporada muito linda. Eu vou começar a chorar aqui. Ah, Jana, fala não os seus chore, finais aí querido. também. Os sonhos se realizam, Pois meu é. amigo. Fique feliz, é pra ser feliz. É isso aí. A aqui- Thaís também tá Esse super menino emocionada, É um exemplo ele é de que as exemplo. coisas acontecem. Ele não disse que por um amigo faça isso e de repente, bum, acontece. As coisas acontecem. A Xuxa Vocês já A disse Xuxa isso, pensaram, né? disse aconteceu. isso, né? E Se é a assim, Xuxa disse e Xuxa chegou onde tá, a gente faz meu tudo. bem, quem somos nós? Só vamos evitar não é? Marlene Matos na nossa vida. É isso aí. É isso aí, galera. Fechando o episódio 5 dessa primeira temporada. Quero mandar um abraço para todo mundo que participou aqui. Link Park Cover Ribeirão, Juliana Zitt, Alex Oliver. E abrimos com Robson Marques também, essa temporada que foi linda. Linda, linda. Muito obrigado e até a segunda. Valeu, tchau! Tchau, gente. Esse foi o Qual Rolê Ribeirão Cast. Até o próximo. Tchau.